Alô, pessoal. Vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou aqui à frente do canal. Convido vocês a se inscreverem no canal. Quando você se inscreve no canal é que realmente a gente cresce, o canal cresce, todo mundo começa a ver o canal, começa a buscar as resenhas que realmente já foram feitas aqui no canal. E peço também que vocês possam dar aqui um like, seu joinha, e que não deixem de entrar em contato com o canal, para que vocês possam ter o próximo a participar da resenha. Hoje eu estou com 2 tricolores, 2. Estou com o Luiz, que eu fui buscar o Luiz lá em Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora. Como é que pode? E estou com o Fabão, que tem voz de locutor. Então, estou com 2 tricolores. Estou com o Luiz e estou com o Fabão. Obrigado por vocês terem aceitado o convite, irmão. Obrigado a você, Nilton. Sempre às ordens e sempre Fluminense. Isso aí, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui no canal. Saudações tricolores. Olha aqui. Saudações tricolores. Saudações. Eu falo com você o seguinte, começo a perguntar a vocês o seguinte. Cara, vocês venceram o Flamengo, abriram uma crise na Gávea, vocês estão felizes porque abriram uma crise na Gávea. Lá está tudo doido lá já, né, querendo bater em jogador. Mas eu pergunto, também o time do Fluminense, isso não dá para você também falar assim, o time do Fluminense é maravilhoso. Nós estamos até sabendo o seguinte, que o Fluminense também, para a próxima temporada, que já é breve, está buscando um técnico. É isso mesmo? É isso mesmo. Você falou a verdade. É o que, sobre o jogo, é uma coisa que marca muito, né? Um clássico, independente do momento de cada clube, ele mexe muito com uma estrutura que às vezes iguala ali dentro do campo uma coisa que, mesmo jogando mal, o time parece que busca algo que vem, é da camisa mesmo. Né? Da camisa. O Fluminense, a gente vê que nos tempos não tem jogado um futebol bonito, não vem apresentando um futebol digno das suas cores, mas quando chega um clássico deste nível, sem o técnico que saiu, parece que se transformam. É aquela coisa mágica, né, que o Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada, né, como diz Nelson Rodrigues. E o que você perguntou sobre a questão de um técnico? É uma vontade até mesmo da torcida que seja feito um planejamento o quanto antes. Pois o Marcão é um técnico interino. Né? E a gente vislumbra o seguinte, você colocar um técnico, uma equipe para pensar na temporada e montar ele mesmo o projeto dele. Porque se você for fazer isso lá para o final de março, ou deixar o Marcão e depois retirá-lo, você bagunça tudo. Né? E nisso eu vejo que falta agilizar isso, mesmo o mercado de técnico estando bem difícil de encontrar um nome, né? Inclusive com a crise financeira do Fluminense. Luiz, verdade. A verdade é essa. Pô, Luiz, mandou bem, Luizão. Vamos lá. E olha, eu concordo com o que o Luiz falou, e eu acrescento o seguinte, principalmente em relação ao técnico. A gente está na iminência de ter um desafio gigantesco ano que vem. Porque o ano que vem falando temporada 2021. Isso. Né? Eu também já falei isso, Fabão. Eu troquei. Já é agora, né? A outra temporada. A gente tem que esperar essa temporada acabar para falar de verdade e vamos falar 2021 mesmo. O que acontece? A nossa expectativa, ir para a Libertadores. Então, Libertadores não é um projeto para ser tocado da forma, não, se a gente não lutar contra o rebaixamento já está bom. Libertadores, se a gente for para a fase de grupos, a gente perdeu, está fora. É verdade. Tá? Então, é uma coisa muito séria. E nós não levamos a sério a temporada de 2020 da Sul-Americana. Sinceramente, e fazendo uma parte aqui. A Sul-Americana, este ano, estava uma baba da baba da baba. Tava mesmo. Gente, a Sul-Americana, ela estava... Essa temporada de 2020, ela foi mingau de leite desnatado. Foi mesmo, porque, cara. não tem nada, ninguém, não está sendo nem comentada, porque não rendeu. E a gente foi eliminado na primeira fase por um time de uma cidadezinha perto de Vinha del Mar. Então, ou seja, a gente precisa, realmente,
como o Luiz falou, Marcão é interino. E Marcão, esse ano, está pior do que na outra vez, quando ele assumiu o trabalho antes do Odair. Então, parece que ele desaprendeu, ele voltou, o fato dele ter feito campanha atrapalhou o entendimento dele, sei lá. Eu acho que precisa, sim, de um técnico que tenha cancha, para montar um time afastando algumas figuras que a gente sabe que não estão rendendo e não vão render, e vamos seguir nesse ponto. É verdade. Agora, olha só, eles estão falando muito no Roger, que realmente o Roger é um cara que acerta até o time, mas o Roger é engraçado, cara. É um cara talentoso, acerta o time, e contrata bem, mas ele não consegue ir adiante até o final do trabalho. Ele não consegue, não sei o que acontece com o Roger. E também estou falando no técnico da Sub-20 do Fluminense. Então, o Roger, você definiu bem. Pode ir, Fabão, pode ir. Não, aí, só um detalhe. O que a gente tem visto do Roger? Ele não consegue entregar o que a expectativa dele promete. Verdade, Fabão, falou tudo. É isso mesmo. E o técnico do Sub-20, ele não tem a cancha. Porque... Você vai bater no Marcão, como se estivesse batendo no Marcão. Exato. E aí, nós vamos voltar para essa questão. Nós estamos quase participando da Libertadores, que desde 2013 que a gente não vai. O último ano que a gente passou perto seria 2015, porque a gente fez uma campanha boa no Brasileiro de 14. Então, gente, não dá para pegar... olha, o cara fez um trabalho espetacular ali na base. Base é uma coisa. Sul-Americana é uma segunda coisa. Libertadores é outra coisa. É verdade. Exatamente. É verdade. Não dá para pensar. O Roger é isso mesmo que vocês definiram. É um treinador que veio com um nome, uma promessa muito grande, só que ele parou até a página 2. E tem alguns relatos, né, que a gente vê que ele tem algum problema de vestiário. Isso é recorrente em reportagens, tanto no Bahia ou em outras passagens que ele teve. Parece que ele tem ali um complicador de passar ali para o jogador alguma coisa que ficam algumas rusgas. Ok, eu não vejo o Roger como nome para a caminhada do Fluminense em 2021. A mesma pergunta do Sub-20, o Fábio elencou muito bem. O rapaz do Sub-20, o Eduardo, ele não pode chegar de primeira, pegar uma Série A de Campeonato Brasileiro e uma Libertadores, se for o caso de nós conseguirmos essa vaga. Né? E aí você vai ficar o quê? Muito cru para isso. Ele vem a ser um técnico promissor, mas vamos degrau a degrau colocá-lo como auxiliar. Quando eventualmente substituir um técnico, ele interinamente participar da roda ali do profissional e vai entrando no departamento de futebol, você colocá-lo de frente numa Libertadores e numa Série A, talvez seja muito para o rapaz. E até mesmo para o nome dele, talvez não seria legal. Eu acho arriscadíssimo. O mercado, como eu falei no início, está muito difícil para técnico. Mas tem que ser analisado com muito rigor pelo que o Fluminense pretende passar esta temporada. Mas você diria quem? O que a gente tem na mão? Dorival Júnior, Thiago Nunes. Não são nomes ideais. Eu não vou dizer para você que são. Ou um técnico estrangeiro. Que o nosso presidente não tem muita vontade. Ele já deixou isso claro nas suas atitudes, né? Parece que ele não tem muito apreço por um técnico estrangeiro. Agora, um Dorival Júnior já tem mais cancha. O próprio Thiago Nunes, que foi campeão da Sul-Americana... pode chegar no Fluminense e acertar. Não acertou no Corinthians, mas pode chegar no Fluminense e acertar. Até porque ele pode se sentir mais à vontade para trabalhar. Pode se sentir mais tranquilo para trabalhar. Exatamente. Eu olho para esse lado, entendeu? Verdade, está certo mesmo. Concordo com o Luiz também nesse aspecto. Porque, vamos lá, a gente tem um nome que está sendo trabalhado desde o tempo que o Celso Barros ainda era tido e aceito pelo atual presidente como vice, né?
o Ariel Roland. O cara fez um trabalho interessante. Se eu não me engano, ele foi semifinalista da própria Sul-Americana, né? Agora. Então, estava na Universidade Católica do Chile, se eu não me engano. Isso. O que acontece? Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Isso, Universidade Católica. E aí, o cara tem cancha, ele já está acostumado, conhece os macetes, porque a gente tem que ter técnico que seja bom de macete de competição. O Thiago Nunes, eu acho um nome mais interessante do que Dorival. Eu acho que o Dorival, ele fez digamos assim, ele rejeitou o Fluminense com um argumento muito fraco, né? Eu tô dodói. Eu tô não sei o quê. Eu não vou fazer isso, aquilo. Da mesma forma que os argumentos do próprio Roger. O Roger, eu não assumo o time no meio do da campeonato. temporada. É verdade. Pô, que isso? O bom treinador faz uma loucura dessas. Não que eu goste do Vanderlei Luxemburgo. Mas bateu no peito e falou, eu assumo. É verdade. Exato. Ele chegou, assumiu, bota aqui, eu mato no peito, que eu sei matar no peito, e ainda dou passe de calcanhar. Fabão, você está tocando uma coisa bem interessante. Não perde raciocínio, não. E olha que ele está assumindo um time que é a baba do cachorro, que é o Vasco, hein? Sim, exatamente. O Vasco está muito ruim. O Vasco está desgastado por uma política que talvez seja pior que a do Fluminense. Verdade, com certeza. Né? Então, a nossa política já dá nojo. E eu falo isso, cara, eu fui conselheiro na legislatura passada. Então, era conselheiro, Fabão? Pô, Fabão, sofreu tanto, Fabão. Sim. E olha que eu praticamente não faltei. Nos 3 anos de mandato, eu devo ter faltado umas 4 vezes, e as 4 eu justifiquei. Boa. Diferente da sócio. Então, você vê, cara, a coisa é desgastante, e assim, mas eu estava lá, eu fui participar. As pessoas precisam participar. A gente está criando uma geração de torcedores que prefere torcer para um time de fora do que para um time do Brasil. Claro, dá para torcer para o time da... Isso é perigoso. Campeonato Europeu, Inglaterra, que é o melhor campeonanato hoje. Liverpool. Sim. Sabe o quê? Eu torço pelo Liverpool. Isso é bacana. Manchester. Pô, que legal. Eu até posso ter um time na Inglaterra como simpatia. Vai que um dia eu apareço lá, vou visitar a Beth, e aí, de repente, eu chego lá e quero assistir um jogo. Pode acontecer, né? E aí eu vou por eu prefiro, gostava mais desse do que desse, vou nesse jogo aqui. Mas hoje a gente vê as crianças andando na rua com camisa do Barcelona, camisa do Real Madrid, camisa do Liverpool, e falta. E no nosso caso, especificamente, falta a competição sul-americana, falta uma Libertadores. E aí entra a necessidade de um bom trabalho de um técnico competente. É verdade, com razão. Concordo com o Fábio. Está tudo ligado. Está ligado. É verdade. Ô, Luiz, uma pergunta, cara, assim, fazer futebol com pouca grana é difícil pra caramba, né? É muito difícil. Você tem que ter criatividade. Criatividade e muito pé no chão. Além do que, você pensar no clube. O Fluminense, ele tem um modelo desgastado, o Fábio sabe disso, porque até conselheiro foi, um cara frequente no clube. O Fluminense não suporta mais esporte olímpicos e clube social. Para você ter o futebol, que é o carro-chefe, o nosso nome é Fluminense Futebol Clube. E você não pode ter essa despesa com o esporte olímpico, com o social, e a força política que os olímpicos exercem dentro do clube. Muitas das vezes, o dinheiro que vai para o esporte olímpico poderia ser direcionado para o futebol, que tanto faz falta, como você falou, um pouco de dinheiro para gerir um clube já é difícil. Se você ainda tem despesas com o olímpico, despesa com o social, hoje em dia o modelo de futebol profissional não cabe mais com o que o Fluminense está passando.
precisa ter uma revolução política dentro do Fluminense, estatutária, para que o Fluminense galgue passos maiores em termos de crescimento, de estruturação. Então, antes disso, não tem como não fazer se não passar por essa reestruturação, que a gente tanto pede, a gente tanto luta. O Fábio sabe a eleição do Fluminense. Se você não tiver o apoio do esporte olímpico para um candidato X ou Y, é praticamente impossível desse candidato vencer. Entendeu? Então precisa, como você falou, é difícil fazer futebol sem dinheiro. Você tem que ter criatividade e tem que ter ousadia. Você vê exemplos aí, Grêmio, entre outros clubes, que foram acabando com esportes olímpicos, foram estruturando tudo por base do futebol e tem resultados positivos. Isso mostra. Está na hora do Fluminense pensar nesse caso. Exatamente, exatamente. E olha, eu vou lhe dizer, eu vou pegar mais ainda até pela questão da criatividade que você falou, Luiz. Foi bacana mesmo que ele falou, criatividade. Bem bacana, Luiz, que você falou isso. Porque você consegue... Eu vou dar um exemplo até do que eu acompanhei. O último campeonato da Série B que eu acompanhei de verdade foi o de 2018. Eu acompanhei, eu cheguei até a fazer algumas anotações de alguns jogadores de alguns times que eu achei interessantes, que podiam ser podiam ser reforços do Fluminense em 2019. Não vou nem lembrar agora, porque depois eu desliguei dessa questão. Eu assisto os jogos naquela coisa, como é que eu vou dormir hoje? Então, liga aqui que eu vou assistir esse jogo. Mas o que acontece? O nosso garimpo tem que ser Série B. Porque o campeonato da Série B você está arriscado a cair, onde você vai enfrentar condições muito ruins, inclusive de logística, e você está lutando contra, talvez, uma quantidade de 10, 12 clubes que estão no mesmo patamar, que estão querendo aquele mesmo objetivo que você. É um campeonato muito difícil. Você vê, Luiz está aí de prova, até por morar em Juiz de Fora, o Cruzeiro não vai subir. Não vai subir. Vai não. Cruzeiro não vai subir. Já entregaram os pontos. Já. O Filipão já entregou os pontos. Já entregou os pontos. Está para sair. O Filipão está para sair. Ele está para sair também. Se não organizar internamente, ele sai. Ele sai. Então, o que nós estamos vivenciando nisso? Nós temos um campeonato que é muito difícil. E é ali que a gente tem que fazer o garimpo. Isso é uma coisa boa do tempo do olheiro, não o empresário, jogador de futebol, que nós temos uns 2 ou 3 aí que deixa para lá, eu não quero ser processado, nem que o Nilton seja processado por ter me dado a palavra, né? Mas aí o que acontece? Nós estamos numa situação em que nós não temos um olheiro. Gente, nós tivemos o Pinheiro que foi nosso jogador, nosso ídolo de verdade. Ele foi nosso treinador. Mas era um cara que garimpava pra caramba, viu, Fabão? Sim. E aí, vamos lá para uma outra coisa, que eu já uma vez eu estava numa conversa e um conhecido, nem me lembro mais quem foi, ele chegou para mim, você está querendo trazer gente de Série B para o Fluminense? Nós não temos grana para garimpar ninguém na Série A. Pelo contrário, o Fluminense virou mina para outros times. Claro, porque uma coisa que eu vou perguntar a vocês na frente é isso. Então, você vê. O que acontece? A gente tem que ir aonde a gente pode chegar. Agora, tem que ser um bom trabalho. A gente tem que trabalhar com um técnico que tenha visão, que tenha tática. Ele vai dizer, eu vou jogar no 1-3-3-3. Eu só vou jogar com um zagueiro, 3-3-3 no resto. Mas você vai ter jogadores que precisam de características tais e tais. Ótimo. O que a gente tem no elenco hoje do Fluminense? São jogadores que se adequam a isso? Ótimo. Vamos lá.
precisa reforçar o quê? Esse rapaz aqui não joga tão bem, aquele outro ali também tem uma outra deficiência, mas são bons de banco. Vamos pegar 2 titulares para essas posições. Então, você trabalha a partir de um esquema tático e você adequa aos jogadores. Aí vamos garimpando. E para aqueles que reclamam que vai pegar jogador de Série B, da onde veio o Jair da Rosa Pinto? A maioria não conhece. Veio do Madureira. Madureira! Um time que hoje é de um dono, aliás, hoje não, há mais de 20 anos que o Madureira tem um dono. O Leônidas da Silva veio do Bom Sucesso. Vamos embora. Acabou. Precisa falar mais alguém? Não precisa falar mais nada. Já deu exemplo. Não precisa falar, né? Então, aonde a gente tem que garimpar? É aí. É verdade, com razão. O Luiz, Sim. o negócio é o seguinte, o Fluminense está aí, mais uma vez, provando que essa base é muito forte. É muito forte. Eu sei que o Fluminense precisa fazer, como está falando a base, ele tem que vender jogador, não tem jeito. Hoje em dia, poucos clubes conseguem manter o talento da base em cima com 2, 3 anos. Não consegue. Eles vão logo embora. Mas o Fluminense também precisa ter alguém que fala assim, não, por esse valor não sai, só sai por esse. Concordo plenamente. É um histórico ruim da gente, né? Isso é notório. Você ter jogadores vendidos a preços que não condizem com o mercado e que depois passam aí 1 ano, 2 anos, o valor desse jogador rapidamente está altíssimo. Não, mas porque ele disputou outros campeonatos. Não. O valor dele tem que ser dado justamente quando ele ainda está apresentando o futebol. O Fluminense tem, com certeza, uma das melhores, se não a melhor base do Brasil. Isso daí a gente, né, não tem como negar. Agora, vende-se muito mal. Muito mal. Precisa de ter uma força ali dentro, como você falou mesmo, que não deixe passar. Porque esse valor, por mais que precise, a emergência, às vezes, te coloca na parede, né? Claro, eles aceitarem o valor que está sendo apresentado. Você está com o Pires na mão, aí eles aproveitam mesmo. Espera aí, esse dali vai sofrer na minha mão, eu vou apertar rapidinho que ele vai vender. Mas existe algo que é um ativo do clube, você não pode perder desse jeito. Foram sucessivas vendas, a gente tem históricos aí de jogadores com vendas muito ruins, que supriram momentaneamente uma deficiência financeira, mas que depois foi-se pelo ralo um valor altíssimo, que poderia estar em melhor situação. Aí o que precisa? Precisa de alguém firme no propósito ali, olhar para isso e não deixar vender por preço de banana. Mas você vai perguntar, mas tem hora que não tem jeito, que o clube não tem como sair dessa jogada. Que venda um pouquinho melhor do que tem vendido, pelo menos, né? Eu acho que o Fábio pensa assim também. Sim. E olha, nós temos um exemplo claro de como as coisas não estão funcionando direito. Eu não me lembro o nome do jogador, esse garoto da base que foi para o Grêmio, ele tinha uma multa estabelecida num valor gigantesco e o rapaz saiu de graça. Que isso. Pelo menos é o que foi falado. Ele saiu de graça. Como que ele sai de graça se ele tinha um valor lá em cima? Uma multa rescisória. Uma multa rescisória. E outra, como é que a gente pode, de repente, a gente não tem nem mais os dados no balanço. O balanço patrimonial do Fluminense, até uns 2 ou 3 anos atrás, ele indicava os percentuais de participação do clube nos direitos econômicos de todos os jogadores do elenco que tinham vínculo direto com o clube. Uma coisa é a gente pegar um cara tipo o Paulo Henrique Ganso, que o Ganso é dono do próprio passe, e outra coisa é você pegar um outro jogador que o Fluminense vai lá e compra os direitos federativos. Tá? Já saía, não sai mais. O balanço do ano passado, né? 2019, o balanço de 2019 foi muito fraco em relação a esse sentido.
não tem essas informações de uma forma mais objetiva. Então, como o Luiz falou, ativo é para fazer receita. As pessoas que trabalham com análise financeira, elas conhecem uma equaçãozinha que é o giro do ativo. O quanto esse ativo gera de receita para a minha atividade. Porque eu posso ter uma mansão fabulosa, mas essa mansão eu tenho que pagar um IPTU elevadíssimo, eu tenho que pagar uma conta de luz monstruosa, eu tenho que pagar uma conta de água, sei lá o quê, que corrói as minhas finanças. Por outro lado, eu poderia ter uma casa bem mais modesta em relação à mansão, mas ainda assim uma casa confortável, onde eu não vou ter esse padrão de despesa que aquela mansão estava me dando. Então, é uma conta realmente. Aquele ativo vai me gerar o quê de receita? Aquele ativo vai contribuir o quê para a minha rentabilidade, para eu ficar numa situação melhor. E a situação é tão complicada que, por mais que o balanço de 2019 tenha apontado uma dívida em torno de 700 e poucos milhões de reais, ninguém acredita. É mesmo? Concordo. Fora o fato de que a gente tem, toda semana, aparece um jogador que entrou com uma ação contra o Fluminense e ganhou. Cara, ninguém perde, né, pô? Ninguém perde. Processar o Fluminense é fácil. A gente não ganha uma. E é caixa de milhões. De milhões. Sim. E isso vai aumentando dívida. Verdade. Vai aumentando. Verdade. E os ativos não vão gerar receita. O Luiz falou isso. O ativo não gera receita. Se a gente segurasse um garoto da base, fizesse ele render, ele jogar, ele se destacar. Porque, vamos lá, vamos pegar o Evanilson. O Evanilson, ele tem gente que fala que o Evanilson não era nada. Tanto que foi parar, né? Vamos lá, parou. Foi para outro lugar, né? Aquele, como o Luiz, uma vez a gente estava conversando, sobre isso. E aí ele falou, aquele lugar que tem aquela placa, seja bem-vindo, embaixo, volte sempre. Né? Evanilson foi parar lá. Foi o melhor jogador do Fluminense durante 6 meses. Se ele tivesse sido melhor avaliado, o Evanilson era para ter saído, ao invés de ter saído por, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de euros, ele era para ter saído por 20 milhões de euros. Cara, porque o garoto estava estourado. Em 6 meses, ele estourou. É verdade. Sim. 20 milhões de euros, bota o euro a R$6. É verdade mesmo, tá bom. É o orçamento. Tá bom, agora... Gente, o Evanilson... Pode falar. Só para completar, Nilton. Um Evanilson vendido por 20 milhões de euros, 120 milhões de reais mais ou menos, cara, 120 milhões, a gente monta um time, bota um orçamento de salários, comissão técnica, essa coisa toda, na base de 6 a 7 milhões por mês. Se paga. Contando com o 13º salário, você vai gastar pouco mais de 80 milhões de reais. Só que você vendeu por 120, você ainda tem 40 para fazer outras coisas. Caramba. Matemática falou tudo. Agora, vou falar uma pergunta para vocês. Só que eu queria que vocês fossem bem breve, bem rápido, porque é uma pergunta que vocês vão saber. Olha só, eu queria que você me falasse, vocês, um jogo que marcou vocês e 3 jogadores que vocês falam, cara, esse cara foi sensacional com a camisa do meu clube. Jogo que marcou para mim foi Fla-Flu, jogo de 1995, né? Aquele jogo histórico que até hoje é considerado nos maiores até do Brasil e até do exterior, que é comentado em toda a rede aí, ou de barriga do Renato Gaúcho. Esse tá na memória. Você pediu 3 jogadores? 3.
Você pediu três? Três. Romerito. Mas pode passar, mas pode passar. Tá. Romerito, eu tive o prazer de conhecê-lo, tomar cerveja com o Romerito. Pô, era legal. um cara que marcou minha infância, né? A década de início de 80 ali, com meu pai, lembrava muito dele. Na década de 90, eu marco o Ézio, um momento difícil que o Fluminense passava um aperto danado o Fluminense naqueles fatídicos times de 91, 92, que era difícil você tirar um cara bom ali do elenco. O Ézio, com sua garra, com seu amor ao Fluminense, conseguia a garotada tê-lo como ídolo. Então eu marco o Ézio como meu segundo. Eu vou até passar um pouquinho, porque não. O terceiro, Renato Gaúcho, que chegando no seu fim de carreira, fez o clube respirar em 95, uma coisa que tinha 9 anos que a gente não ganhava, que foi esse título, deu um ar no clube, que depois tivemos problemas sérios, que conglomeraram nas fatídicos momentos que o Fluminense deveria esquecer, né? Mas tem que estar como aprendizado. E, por último, o atual, Fred. O Fred também levantou muito a moral do clube dos últimos tempos para cá. É inegável que a presença dele foi muito importante. Pô, legal. E aí, Fabão? Olha, vamos lá. Um jogo. Você quer um jogo só? Um jogo só. Que marcou um jogo você? Só. Campeonato Brasileiro de 2010. O Brasileiro de 2010, eu estava no Engenhão. Então, aquela emoção, assim, a tensão, né? Porque se a gente tivesse empatado com o Guarani, a gente não seria campeão. Verdade. Então, você vê aquele jogo, aquela atenção das pessoas no estádio. Foi um negócio muito interessante. Mas, se você me permite, eu quero colocar mais um joguinho. Já que o Luiz ultrapassou o número de jogadores, eu vou ultrapassar o número de jogos. A partida que mais mexeu comigo como ser humano, como tricolor, foi o jogo do Fluminense com o São Paulo pela semifinal da Libertadores em 2008. Eu estava no Maracanã, a gente estava numa agonia danada, eu me arrepio, quando eu lembro desse jogo eu me arrepio. A gente estava numa agonia danada porque a gente sabia que tinha time para ser campeão. E o gol não vinha. O gol não vinha. De repente, o Washington sobe faz aquela cabeçada. Aquilo ali foi um negócio que acho que todo mundo ficou cego de repente, porque só conseguia enxergar comemoração. Esse jogo, ele marca mais... Foi um jogo de não título que mais me marcou. E talvez seja o mais sério que eu possa pegar, da minha vida mesmo. Já vi outros títulos, mas eu morei um tempo fora do Rio, muito tempo fora do Rio. Então, assim, eu não acompanhei tantas conquistas. Mas, jogadores... Olha, eu vou colocar Rivelino, apesar de eu achar que o Rivelino ele não valoriza o Fluminense como o Fluminense merece. Tá? Eu sempre faço essa ressalva ao Rivelino. Ele não costuma dar ao Fluminense o respeito, a consideração, a admiração que o único clube brasileiro pelo qual ele foi campeão merece. Mas Rivelino me marcou. Eu estive no jogo em que Rivelino estreou, que ele comeu a bola. Eu acompanhei o campeonato de 75. Foi uma coisa espetacular. Então, Rivelino ele entra no primeiro. O meu segundo, Paulo Vitor. O melhor goleiro que eu vi de verdade, porque eu era novo para acompanhar o Félix, que é um cara que eu tenho uma consideração imensa, mas o Paulo Vitor eu vi. Paulo Vitor, eu vi jogo do Paulo Vitor. Ele é um cara que ele mereceria ter vindo para o Fluminense numa condição tipo o Romerito, que o Luiz citou. O Paulo Vitor merece. Paulo Vitor merece. Na minha modesta consideração, o Paulo Vitor merece muito isso.
E eu vou fechar com o Luiz também a questão Fred. Fred é uma relação interessante, porque ele é um ídolo. Ele voltou mostrando que ele transcende ao jogador. Que ele hoje ele não está em condição. Não tem condição física já há muito tempo, mas ele que foi responsável pela injeção de ânimo que fez a gente virar o jogo com os dissidentes. Então, eu coloco esses três. Tem Beleza. mais, tem mais. Tem, mas olha aqui para eu falar para você. Cara, que resenha maravilhosa que eu fiz com vocês. Eu estou com o tempo aqui estouradaço aqui. Mas, Luiz, obrigado aí, Luiz, ter largado aí a família um pouquinho para participar com a gente aqui da resenha. Um abraço pro pessoal aí aí da terrinha de Juiz de Fora. Eu te agradeço o convite, agradeço a chamada do meu nome. Fico feliz de participar, foi uma resenha de altíssimo nível, que o canal prospere muito, que cresça muito. Conte comigo sempre, estou à disposição. E um grande abraço aí, e que a gente passe por esse período aí dessa pandemia o mais breve possível, né? Está tão isso aí. Atrapalhando muita gente ainda, né? Um abraço. Fabão, estou encerrando. Fabão, um beijo no seu coração. Obrigado, irmãozão. Saudações tricolor. E estou à disposição. Falou. Um abraço para vocês.